ao meu lado hoje com a tela ligada vão participar disso, então eu estou bem empolgado aí com as palavras que cada um vão compartilhar aqui, porque é muito importante, a gente vai dar várias visões e vai ser uma jornada bem interessante, tá? Então, assim, título do nosso webinar, né? Como centralizar e automatizar alertas, né? Com ferramentas de observabilidade. Eu fiquei um mês treinando essa palavra e eu falei para o Sérgio, eu vou errar na hora, então estou tentando, né? Observabilidade e a parte de gestão de incidentes, tá? Nosso foco aqui, ele vai ter uma visão muito da teoria das coisas, né? A teoria, a prática, o porquê das coisas, né? Geralmente, quando a gente fala de produto aqui em webinar, né, a gente tenta se aprofundar muito nas funcionalidades, trazer exemplos, cenários diferentes, né, que a gente pode aplicar. E hoje a gente trouxe isso, mas de uma forma onde a gente compartilha com vocês as nossas visões. Porque eu sempre penso, né, e a gente sempre acaba falando, antes da ferramenta existe um processo. E processo existe o porquê disso. Então é bacana a gente dar um passo antes do Opsgenie, né, e de olhar essa visão do objetivo da ferramenta, um passo antes é muito sábio. E o resultado também disso é muito importante. Então a gente vai ter três momentos aqui no nosso webinar e cada um vai ter o seu momento, mas ao mesmo tempo vai ser, né, um bate-papo entre nós três aqui. Eu já vou apresentar as pessoas, tá? Fiquem tranquilos, tem slide para tudo. E eu quebrei em três principais tópicos, tá? Isso vai nos guiar para os nossos palestrantes aqui hoje, tá? Eu fiz uma visão para ajudar todo mundo a entender os três itens que cada um vai falar aqui. É importante a gente quebrar, né, os papéis e também o assunto. Observabilidade. Que é isso? Então, a teoria disso, como existiu, o porquê, comparando hoje a tendência atual com o passado, eu aprendi muito com o Sérgio, então ele vai ter uma visão bem ampla para vocês entenderem o porquê a gente pratica isso, né? Se eu estiver falando coisa besteira, Sérgio, me corrige, mas eu estou fazendo a introdução. Depois dessa parte mais consultiva, né, junto ao Sérgio, como podemos fazer isso? Né? Então, vocês estão entendendo que a gente não tem ferramenta ainda, a gente tem a prática, o processo, o porquê. Como podemos fazer? Aí entra um pouco do Fernando, entra um pouco, né, da A-Players, aí vender o Opsgenie, falar o porquê e tudo mais, porque eu vou fazer essa introdução da ferramenta, porque a gente pulou para o Júlio. A gente precisa ter uma palavra de uma pessoa que viu que isso é possível, né? E a gente deixa sempre a pergunta: será que é possível? Porque o Sérgio falou um monte de coisa, o Fernando apresentou um monte de coisa, mas o Júlio botou tudo isso na prática. Então vocês vão ver esse cenário. Então é uma jornadinha, né? Uma história bacana, porque cada um vai ter o seu momento, mas é importante a gente se guiar no webinar. Então eu vejo muito, né, na parte da prática, a ferramenta e o resultado que essa ferramenta pode trazer. Tá? Então, acho que ficou bem bacana aí a nossa classificação. E eu deixo aqui também agora a palavra, né, o início, para os nossos dois palestrantes, mais o Fernando, né, que daqui a pouco eu também me apresento, mas eu já sou mais comum nos webinars aqui, né? Então, o pessoal já me conhece. A ordem da apresentação não vai ser essa, mas eu criei uma ordem para a gente não ter prioridades, ninguém ficar com ciúmes aqui. Primeiro vai o Sérgio, primeiro vai o Júlio, não. É todo mundo aqui como um time. Então eu vou deixar primeiro para o Júlio. Júlio, te apresenta aí, fala um pouco de ti, teu papel, tua vida e É, bom dia para todo mundo. Eu sou o Júlio Pantaroto. Hoje eu estou como líder SRE no time de Foundation Platform na Stone, especificamente na plataforma de alertas e incidentes, né? Então, lá eu estou atuando aí junto ao time que acompanha toda a gestão de alertas e incidentes na companhia
Já venho há bastante tempo na minha carreira trabalhando nesse mundo de monitoramento, observabilidade, diversas ferramentas aí, e o desafio do Opsgenie para mim foi novo, recente, mas bastante importante, e a gente teve bastante, um time como um todo, não somente eu, porque eu sozinho não conseguiria fazer nada, meu time aí sempre me ajudou muito, né, um ajudando o outro, e a gente conseguiu fazer ter bastante vitórias e conquistas com o Opsgenie na nossa plataforma. Então, acho que isso é um pouco de mim, na parte profissional, e acho que é isso. Excelente, Júlio. Obrigado. Aqui é uma parceria também, né? A gente deixando bem claro que o Júlio e o time dele participaram de toda a parte da configuração e implementação, né? Aqui a gente está mais como parceria e dando, né, o espaço e a visibilidade. Então é importante isso, Júlio. Obrigado. Vou gostar muito ali de interagir contigo. Boa. E a expectativa do pessoal é sempre: o Sérgio vai falar, o Fernando vai falar e o Júlio vai mostrar que dá certo. Então, te prepare que podem vir perguntinhas aí interessantes da parte mais técnica, mas a gente está aqui para ajudar também e vai ser bem legal. Boa, Júlio, seja muito bem-vindo. Vai se preparando. Eu que agradeço. Agora vamos para o Sérgio. O Sérgio, tive a oportunidade também de conhecer nesse momento do webinar, né? Entendi muito o papel do Sérgio, o que que ele faz, o que que ele pensa, e fiquei muito cativado pela forma como o Sérgio trabalha na questão de consultoria, né? Do melhor, buscar, inovar, né? Então, eu aprendi bastante algumas palavras que eu acho que todo mundo vai também ter esse conhecimento. Sérgio, botei a bola lá para cima, como a do Júlio, né? Agora é contigo. Te Obrigado, apresenta aí e fala um pouco Fernando. de ti. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado pelo convite. Estar aqui é um prazer. E bom dia, mas também boa tarde, boa noite. Não sei quando é que vocês, para os que não estão vendo ao vivo, né? Ter a chance de ver esse webinar também em outro momento, ou mesmo quem está aqui agora presente vai poder rever. E, bem, eu costumo falar como alguns amigos meus contemporâneos falam, né? Que a gente tem uma brincadeira entre nós, né? Eu não vi o dilúvio, mas eu pisei na lama, tá? Então, eu tive o prazer de seguir acompanhando, vivenciando muito da história de TI no Brasil e também no mundo, né? São mais de 30 anos em TI, então é bastante tempo. Eu tive o privilégio de fazer programa COBOL em cartão perfurado, coisa que as pessoas nem sei se hoje se fala isso na faculdade, cara, mas tá? Então Isso, eu tive a nem chance. para ver que eu não sou tão novo, mas não sou, né, tão experiente, Sérgio, mas eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com cartão perfurado. Cartão Então, é perfurado, antigo 80 mesmo. colunas, né? Bem, então eu tive o privilégio de realmente presenciar muitas mudanças tecnológicas aí, desde o mainframe, distribuído lá, nuvem até então. E isso é muito gostoso poder ver tudo isso acontecendo e temos muitas histórias para falar hoje aqui. Então, muito obrigado pela Maravilha, Sérgio. oportunidade. E só falando um pouquinho de mim aqui eu sou um head de produto na Sunny Systems. É uma empresa focada em trazer soluções, tá, das mais inovadoras, né, soluções para observabilidade, soluções para desenvolvimento, plataforma engineering, security, etc. Então, temos um portfólio grande de soluções disruptivas, modernas. Esse que é o nosso DNA principal. Então, de novo, vai ser um prazer aqui falar sobre novidades e coisas atuais com vocês. Excelente, excelente. Conheci a Sunny System agora também e só para vocês entenderem, né? É legal quando a gente faz uma troca de consultoria, né? No sentido de experiências, convida as pessoas, dá oportunidade, né, Sérgio? Então acho muito legal o trabalho que você faz e saber que a gente está aqui como uma parceria é muito legal, cara. Muito legal. Então fico feliz que esteja presente aqui também.
e o Júlio mais ainda para trazer um nome aí também para o pessoal. Beleza, Sérgio, muito obrigado. E por fim aqui, gente, eu vou falar de mim, né? Mas acho que quando a gente fala ali do ecossistema Atlassian, eu me meto bastante, né? Sou bem convidado para as coisas, então acabo conhecendo bastante pessoas aqui. Mas eu sou o representante oficial da A-Players, né? Para ajudar todo nesse discurso e dinâmica que a gente tem aqui. Eu trabalho com produtos Atlassian em mais de 15 anos, né? Sempre com um foco na inovação, na tendência, em tentar buscar a parte de como evoluir, inovar, a parte da adoção do produto, não só o Opsgenie, né? Não só o Gira, não só o Confluence, mas como a gente pode trabalhar toda essa arquitetura. E eu acabo liderando esse time de consultoria, né? Então, a gente acaba sendo mais consultor do produto aqui hoje, onde nós temos o Sérgio mais consultor da prática, do processo, e nós temos o Júlio como o usuário ali do dia a dia e faz a vida dele ser bem melhor. Eu espero, né, Júlio? Vamos ver. Então tá, vamos lá, vamos começar. Sérgio, é contigo. Começamos Vamos lá. contigo. Por quê? Só para eu explicar para o público. Eu preciso entender o que é isso. Da onde surgiu? Observabilidade. Por que a gente fala isso? Quando que a gente fala? Como é que funciona? Preciso do Sérgio para entender. Senão eu não consigo continuar no tópico. Sérgio, é contigo. E fica à vontade de me chamar sempre para quando eu precisar mostrar os slides ali, tá? Ele vai estar, já está prontinho aqui. E é contigo. Beleza. Vamos lá. Beleza, muito obrigado. Lady Newton, né? Acabei de receber uma mensagem aqui, um pop-up no meu notebook, dizendo que minha internet está instável. Então, se qualquer Ó, vamos. problema aqui, É você que me tá avisa, pesado. se for. É Lady que esse Newton. webinar tá pesado aqui, Sérgio. São três caras bons aqui. Vai lá, eu Vamos fico lá, de olho aqui. Fica tranquilo. mas vamos lá. Vamos falar sobre alguns conceitos, né? E alguns entendimentos para poder embasar a parte do Júlio e a parte do Fernando. Ah, o que que surgiu, perdão, por que nos últimos tempos, eu digo nos últimos 2 anos, talvez um pouquinho mais, surgiu um assunto chamado observabilidade. Tá? Uma palavra para muitos nova, mas na verdade o que nós vamos ver aqui, isso não é nada novo. Eu vou explicar, então, falo para vocês o que é e por que que isso voltou agora, tá bom? Então, tem muita gente que tem uma dúvida, pô, Sérgio, será que o monitoramento não é a mesma coisa que a observabilidade? Então, vamos entender isso. Talvez essa dúvida já passou por muitos de vocês que já leram um pouco sobre o tema. O monitoramento significa, eu estou pegando um dado, é um sistema que coleta alguma informação e mostra para mim, e depende de você ter um entendimento daquela informação para ver o que significa e o que fazer. Por exemplo, quem não tem, quem dirige um automóvel há pouco tempo, talvez tenha pouco conhecimento, e se ver uma luzinha vermelhinha, assim, que a gente que já tem experiência identifica como sendo luz de óleo acendendo, a gente fala, poxa, eu estou com um problema na luz do óleo, mas é um símbolo aquilo. Um símbolo que até parece uma lâmpada de Aladim, né? Então quem não conhece fala, pô, mas que símbolo é esse aqui? É sério, mas sério? Precisa ficar preocupado ou não? E para quem já conhece, fala, pô, acendeu a luz de óleo, tem que parar imediatamente. Então, esse é um sistema de monitoramento onde traz uma informação para você, um alerta, mas e aí? O porquê disso? O que fazer com isso? Então depende muito do conhecimento de quem está fazendo essa interação. Ter observabilidade é algo maior, é você entender o contexto da situação. Então, se ao invés de aparecer uma simples luz no painel dizendo que o óleo é baixo, aparecer hoje nos carros mais modernos com telas, assim, você está com um problema, baixou o nível de óleo, pare imediatamente, procure assistência. Opa, então está dizendo não apenas o que aconteceu, mas o que você tem que fazer. Então, isso é trazer observabilidade, é você ver a situação de uma maneira mais ampla, dentro de um contexto. Mas nós vamos falando aqui, eu estou fazendo a analogia de um automóvel. Fernando, por favor, coloca o primeiro slide aí. Tá bom? Fazer uma analogia ainda
sem CTI, tá? De um avião, tá? Não sei quem já teve chance de ver ao vivo um painel de um avião, né? De um avião de grande porte. No passado, era uma confusão de luzes, indicadores, alguns gráficos, mas pô, dependia muito do entendimento do piloto e do copiloto para saber o que está acontecendo. E se você entra hoje num avião moderno, você vê o painel, poxa vida, já tem muita informação ali, muito mais intuitivo, é muito mais abrangente, é muito mais fácil compreender o que está acontecendo. Então, aqui é um exemplo onde nós estamos tendo observabilidade versus monitoramento. Como está escrito aí, o monitoramento coleta dados do seu sistema e permite que você saiba quando surgem problemas. Tá? E agora, ter observabilidade, ela se aprofunda informando o porquê, tá? O porquê que está por trás do comportamento do sistema. Então, essa é uma diferença gritante que, agora, como é que isso se aplica em TI? Próximo slide, por favor, Fernando. Tá? Vamos pular Só de uma novo. pergunta, Sérgio. Fiquei curioso agora. Uma pergunta. Monitoramento, né? A gente fala dessa parte do canto esquerdo aqui, que eu vejo que já existia, né? Que a gente monitorava. Você acha que pensando assim, que permite saber quando surgem os problemas, comparado com o porquê? A gente sabe que surgiu o problema. Você acha que isso pode acabar deixando muito na mão de especialistas e não ter uma forma de compartilhar mais o conhecimento? Porque a Então, pessoa vai receber e dizer, não, eu sei atuar, eu vou lá fazer. Você acha que o conhecimento não fica muito preso nas pessoas que trabalham com isso? Não sei, uma visão assim. Eu acho que você tem razão, sim, tá? Um dos grandes desafios, um dos grandes motivadores para você ter observabilidade são você ter mais agilidade na sua resposta, por exemplo, se é um problema, você conseguir de maneira mais rápida, você ser eficaz, ser eficiente para entender e resolver esse problema. Tá? Então, você rapidamente já consegue ver a causa raiz e até solucionar, mas também é para diminuir a dependência tão exclusiva, tá, daqueles profissionais especialistas. Tá? Então, se tem um sistema apenas de monitoramento, você depende muito do conhecimento desses profissionais para fazer a interpretação, para entender o contexto. Então, ao ter observabilidade, você está tornando isso mais assim, mais diluído. É mais fácil você entender. Então, fica mais rápido. Tá? Houve antes uma certa onda de protesto ali, dizendo, pô, mas se nós começarmos a depender menos das pessoas que conhecem o monitoramento, vai ficar muito frágil você tratar um problema de uma tela que traz observabilidade. Tem que ter em mente que ter observabilidade não elimina o monitoramento. O monitoramento é um subset da observabilidade. Você vai continuar precisando de especialistas, mas você não vai depender tanto e tão somente dele. Tá? Então, ele, na verdade, se ele tiver uma visão positiva da situação, esse especialista vai até dar graças a Deus e ter um sistema mais inteligente para liberar ele, para que ele possa fazer aquelas tarefas que realmente ele merece fazer e não ficar só correndo atrás dos incêndios aí e apagando incêndio. Bom, perfeito, Sérgio. Excelente. Era bem esse ponto mesmo e concordo, obrigado. Deixa eu passar o próximo. Você já quer passar para o próximo aqui? Não, pode passar para o slide 2. Então, vamos trazer isso um pouco mais para o mundo de TI. Tá? Então, eu dei um exemplo de monitoramento e observabilidade no automóvel, mas vamos trazer isso para a TI. A TI, ela se beneficia de ter observabilidade já há muito tempo. Esse não é um termo novo, não é um termo novo, não é um tema novo. Inclusive, temos aqui em português, né, o que é observabilidade, em inglês observability. Quem daqui já viu, conhece esse O11Y, que muita gente fala como OLI ou O11Y, tá? Existem várias formas de falar, mas o mais comum é OLI. Quem já
no chat aí, levanta a mão, quem já conhece isso, tá? E eu vou perguntar mais ainda, quem, fora a gente, fora nós aqui, que nós já sabemos a resposta, né? Tá? Fora o Júlio também, quem sabe explicar o porquê desse 11 aí no meio, tá? Alguém saberia? É só uma curiosidadezinha, tá? Vamos ver Eu vou se comentar alguém que eu sei, mas eu não sabia. Isso foi novo para mim você sabe, eu não também. sabia. Tá? Esse é uma prática comum, tá? Nas comunidades de software, principalmente a de open source, de fazer abreviatura de termos longos. Em vez de toda hora ficar falando observability, 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 gostaria de falar OLI, que é O11, significa 11 letras entre o O e o Y. Então, se nós pegarmos a palavra observability, tá? O B, o S, E, R, V, A, B, I, L, I, T são 11 letras e o Y no final. Então, isso é uma prática comum. Então, se vocês virem outros termos com uma letra no início, uma letra no final e um número no meio, é porque ele foi abreviado de algum outro termo, e esse número no meio é a quantidade de caracteres entre números. Só uma curiosidade aí, Temos, só para temos o famoso Kubernetes, né? Kubernetes também é um desses, né, Júlio? Né? Eu vou mostrar aqui para frente, vai ter uma citação aqui, é K8S. Por que K8S? Né? K, Kubernetes, tem 8 letras, tá? Até o último S. Então, somente curiosidade, tá? Mas Muito voltando bem. aqui, então, para TI, tá? A observabilidade é a forma de olhar e entender os sistemas e ajudar a antecipar e prevenir futuros problemas. Mas aí fala assim, Sérgio, isso aí tá bom. Isso é novo ou é velho? Isso não é novo. Eu não vou dizer que é velho, mas também não é novo. Não é tão novo assim. Tá? Sistemas de monitoramento já existem há muito tempo. Talvez aqui, a audiência, tem alguém que já tenha ouvido falar dos sistemas de monitoramento mais antigos, que nem tem o IBM Tivoli, o CA Unicenter TNG, tem o HP OpenView, tá? Isso, tá? Surgiram depois um poucos mais novos aí, o NetScout, SolarWind, o Zabbix ainda continua aí, o Nagios também continua, né? O Wile Introscope, né? Então, existem soluções de monitoramento há muito tempo, tá? E eu mesmo, tá? Vou voltar aqui em 2008, eu trabalhei com uma solução na empresa que eu trabalhava, onde era uma era montar um serviço onde você compunha ali os elementos que faziam parte desse serviço, e quando o software de infraestrutura falava caiu um servidor, ele não apenas mandava um alerta, caiu o servidor, mandava um alerta e disparava alguma coisa, né? Mas ele também dizia o sistema A foi afetado, o sistema B foi afetado. Já era uma forma de trazer observabilidade. Então você não apenas tinha um problema no servidor, mas você já sabia, um sistema está com problema, um sistema está com problema sério, um problema médio. Então sempre houve, tá, uma tentativa de trazer mais informações sobre o contexto além dos alertas. Então, sempre houve isso e muitos casos de sucesso, eu já vi vários projetos, participei de vários também, onde você tinha o sistema de monitoramento de rede, servidores, infra, etc., tá? Com seus alertas, tá? Com seus event managements, etc., tá? Mas também com painéis onde você tinha uma visão mais abrangente, mais sobre contexto. Então, já trazia observabilidade na época. Então, falando ó, de 2007, 2008, 2010. Tá? Mostra, por favor, Fernando, o slide 3. Tá? O slide 3 mostra um data center, muito comum aí, talvez vocês viram ou até trabalhem em um desses, onde temos aqui várias telas. Telas mais de monitoramento e já algumas telas já mais sobre contexto, trazendo observabilidade. O próprio monitoramento evoluiu de monitoramento de infraestrutura, de redes, servidores, para o monitoramento do desempenho das aplicações, que é o software chamado APM, Application Performance Monitoring, ou Application Performance Management, como alguns falam. Foi uma evolução, tá, do monitoramento, tentando monitorar os componentes da aplicação e já dar uma visão de negócio, o impacto da aplicação.
O que eu quero E aqui dizer com tem isso? tudo, né, Sérgio? Aqui Aqui, tem o aí tem de monitoramento, tudo. tem BI, Power BI, as coisas que vocês, né, todo mundo usa aqui, mas ao mesmo tempo deve ter uma telinha linkando com os alertas de OpsGenie, por exemplo, mostrando o que está passando Exatamente. ali. Cada Então, tela pode ter um sistema, né? é, esses sistemas, né, eles tinham um event management, ele pegava um alerta, pegava um evento e ele fazia o tratamento disso. Só que na época, o que que eu era, o que que eu vivenciava? Tem um alerta, um servidor caiu, tem um alerta aqui, é importante abrir um ticket no Service Desk, mas também manda um SMS, tá? Dispara um wave, um áudio dizendo, pô, problema crítico, problema crítico. Eu tinha uma instalação que tinha um wave, tinha um áudio, e toda vez que um servidor caía, pô, era um vermelho ali, aparecia a mensagem na console para todo mundo ali, tinha um áudio também dizendo que o problema era sério. Uma outra forma de fazer a notificação era por e-mail também. Então, isso sempre existiu, tá? Sempre existiu, digo, não é novo. Mas tem um fato histórico, tecnológico histórico que aconteceu recentemente e que virou o mundo de cabeça para baixo. Tá? O que seria esse fato histórico? A nuvem. O surgimento de nuvem facilitou em muito, mas bagunçou em muito toda a vida de TI. Tá? Coloca o slide 4, por favor, Fernando. Tá? Tudo com nuvem ficou mais rápido. Tá? Eu não vou entrar no mérito se ela é bom ou ruim, porque isso aí já é página virada. Tá? Então, não tem mais espaço para ficar defendendo ou não nuvem. Nuvem é fato, tudo. Tá? A forma de usar é que é a questão. Tudo ficou mais rápido com nuvem. Tá? Provisionamento é imediato, você não leva mais tempo. Novas tecnologias surgiram por causa disso. Ó, Kubernetes, por causa do AWS, né? Kubernetes, serverless, o DevOps consolidou-se, tá? Hoje já existe esteira de CI/CD, tá? Existe uma força cada vez maior, né, das aplicações de celular, né, mobile application, e a necessidade de monitoramento disso. Nuvem híbrida, agora você conseguir juntar várias nuvens. Então, a nuvem trouxe enormes benefícios, mas trouxe muita revolução, muita mexida para o nosso mundo de TI. E o que é isso? Próximo slide, por favor, Fernando. Tá? O que isso significa na prática? Tá? O nosso mundo virou um caos. Infraestrutura, rede, tá? As outras nuvens, as novas tecnologias. O que antes se monitorava, já não se monitora mais. Por quê? É, eu tinha projetos onde, para fazer o monitoramento, botar o monitoramento para funcionar, eram meses. Instalação agente, configuração do agente, cria uma tela, os alertas, etc. Por quê? O ambiente era mais estático. As mudanças não eram frequentes. Você não colocava servidor a toda hora. Você não colocava aplicação a toda hora. Não tinha muito padrão também, né, Sérgio? E Porque era a questão dificílimo, era, assim, né? uma plataforma tem uma API, outra não tem API, tem que se conectar com webhook, criar umas coisas Exatamente. malucas, né? Eu lembro Era, muito disso era, também. era trabalhoso. Colocar um sistema de monitoramento no ar levava meses. Tá? Ter observabilidade disso levava mais meses. Agora, com esse mundo caótico, como é que fica o monitoramento? As aplicações, elas entram a toda hora. Uma esteira CI/CD, quantos releases, tá? Quantos patches, quantas aplicações que ela dispara. Tem instalações aí que são centenas no dia. Como é que o seu sistema de monitoramento vai conseguir acompanhar isso? Tá? Então, o mundo virou um caos. Tá? E agora, o último slide aqui, que a gente fecha todo o assunto aqui, por favor, Fernando, slide 6. Tá? Cláudio trouxe o desafio do tempo. Nós não temos mais tempo. Tempo para planejar como nós planejávamos, fazer como nós fazíamos. Temos que fazer tudo mais rápido. Por quê? O provisionamento hoje, como eu disse, é muito rápido. O deploy do seu ambiente, a forma de você desenvolver é tudo muito rápido. Então, o que nós temos? Uma situação onde as soluções modernas de monitoramento e de observabilidade têm que ser fáceis de usar, fáceis de instalar, flexível e aderente às novas tecnologias, e tem que permitir comunicação rápida e eficaz, porque tem cada vez mais gente, outros times envolvidos. Tá? Por exemplo, tem uma solução
que faz o monitoramento das aplicações, chamado Instana, tá? Onde é um APM, onde você instala um agente, esse agente ele se autoconfigura, ele consegue identificar sozinho o stack tecnológico da aplicação e vai auto-instrumentando e já vai auto-monitorando. Então, ao entrar um novo patch, ao entrar um novo módulo da aplicação ou uma nova aplicação, ela já é identificada, ela já é instrumentada e já tem os dashboards prontos para trazer a informação dela. Isso, comparando com as ferramentas, tá, de anos atrás, é uma enorme revolução, porque você consegue isso com rapidez e na velocidade que as aplicações entram. Tá? Eu não quero estender muito tempo aqui, mas tem uma historinha que eu ouvi de um diretor, tá? Que ele falou assim, olha, isso foi há mais de um ano atrás. Estou no processo de transformação digital, modernização, etc. Fiz consultorias, etc. Estou indo para a nuvem, shift e lift, estou me programando todo, tá? Direitinho, o que vai, o que não vai, esteira CI/CD funcionando direitinho, a esteira entrou no ar, a primeira aplicação, ótimo, entrou no ar, a segunda, ótimo, entrou no ar, começou a ter patch, a esteira começou a andar, comecei a migrar, estava tudo indo direitinho, como planejado, como a consultoria me falou, de repente o pessoal de monitoramento fala, para tudo, não coloca mais nenhuma aplicação em produção. Não, peraí, por que eu não posso colocar aplicação em produção? Me planejei um tempão para isso, esteira CI/CD está para isso, estou fazendo patch. Eu não estou conseguindo monitorar na velocidade que você está fazendo o deploy. Eu levo X dias para fazer um dashboard e não está dando tempo. Quando eu faço um, já ficou velho. Olha que interessante, Sérgio. Olha que interessante o ponto que você trouxe. A evolução, né, e a inovação, a empresa tem que seguir essa velocidade. Porque se Exatamente. uma área trabalha com Exatamente. DevOps e está super na tendência, buscando ali as tecnologias, e o monitoramento ainda Exatamente. possivelmente não se conectou, aí a Então, empresa, por mais que trabalhe com metodologia ágil, entregue um monte de deploy, não tem um sabe gargalo talvez ali. Tem tudo. um gargalo. Tá? E ele falou, eu nunca me falaram, foi uma falha da consultoria, mas eu nunca também achei que a área de monitoramento poderia ser um gargalo com o meu processo de transformação digital. Tá? Aí ele teve que mudar as ferramentas de monitoramento, tá? Que traziam mais observabilidade, rápidas de usar e fáceis, para ser na mesma velocidade do deploy dele. Então, só para fechar aqui, são necessárias três características aqui, ao menos, para as novas soluções. Elas têm que ser fáceis de usar, você tem que ter um go-to-market rápido, fácil de instalar, tem que ser flexível e aderente às novas tecnologias, porque toda hora está surgindo uma nova tecnologia na nuvem, tá? E você vai usar isso aí, o monitoramento tem que estar pronto para isso e tem que permitir comunicação rápida e eficaz com todos os times da empresa, porque está todo mundo agora envolvido. Não tem mais isso não é comigo, isso não é comigo, está todo mundo envolvido. Essas características, tá, que eu disse que são necessárias para uma solução que traga observabilidade, é também necessário para uma solução que faz alert management. Tá? Isso, tratamento de alerta sempre existiu, assim como observabilidade e monitoramento sempre existiu. Só que elas têm que se modernizar, elas têm que ser rápidas hoje, elas têm que ser flexíveis e rápidas. Tá? Então, Perfeito, Sérgio. certo, Aí, era aí isso. tu, aí tu deixa a corda para mim, né? O bastão, passa o bastão para mim nos 400 metros Beleza? e eu tenho uma Então, solução para isso, Sérgio. tem uma solução, né? Estar sempre antenado na modernidade, né? E como, Exato. né? Tá bom? Não, Então, perfeito. era isso só que eu queria falar, que justifica hoje. Muitos vêm a mim perguntando, Sérgio, por que preciso modernizar? Por que preciso mudar? Eu falei, porque as suas soluções de antes atendiam um cenário de antes. As soluções de antes não necessariamente mais atendem a tua velocidade hoje. Você não tem que necessariamente trocar dói. Você pode melhorar, você pode evoluir. Você pode deixar o que tem, você melhora, você coloca uma outra camada ali, Perfeito. mais flexível, mais inteligente. Não tem que ser ou tudo ou nada, não tem que ser all-in. Você pode migrar, você pode ir melhorando aos poucos, tanto a observabilidade quanto o alert management. Isso você E tem que pode dar o dizer primeiro melhor passo, do né, que eu aí Sérgio? com toda a propriedade. Tá? Ah, não, que isso. Às vezes a gente tem algumas situações onde o primeiro passo é a maior dor, né? Dizer, vamos fazer.
porque não é simples também às vezes, né? A Não, gente tem que pelo menos garantir, eu estou querendo isso, como o Júlio fez, por exemplo, né? Então acho que isso é importante, Sérgio. Eu adorei essa parte da teoria, acho que conectou muito. Isso traz muita visão, né? Quando a gente olha os produtos da Atlassian, não falando só o Opgenie, né? Porque a gente fala de observabilidade, etc., mas a gente precisa de outras ferramentas também, né? Então é bacana entender se a empresa em si está se posicionando para uma inovação, seguindo a isso, tendência, né? correto. E aí vem o nosso trabalho aqui. Então, Sérgio, obrigado. Eu coloquei aqui novamente a sua imagenzinha, né, com todo o seu layout, só para deixar, fugiu um pouco da apresentação, mas deixei aqui que você tinha passado. Agradeço, fica aqui com a gente, né? Sempre conversando. Tô aqui, Eu vamos vou lá. passar rapidamente sobre agora como a gente pode fazer, né? No sentido que ferramenta utilizar. Eu vou fazer uma introdução e aí eu deixo, né, a palavra para o Júlio, que aí ele vai mostrar, né, e vai contextualizar todo mundo, né, como foi isso, e vai ser bem bacana. Só para vocês entenderem, gente, agora eu assumo um pouquinho, né? Quando a gente fala de Atlassian, né, a gente tem que entender qual é a estratégia deles também. Porque a gente precisa entender a estratégia da empresa que está trabalhando com o Opgenie, né? Porque é uma ferramenta que precisa evoluir. E esses são todos os pilares que a Atlassian está se posicionando, né? E a gente vê muito essa parte do Opgenie aqui em IT, né? Em Ops e Support Teams. Mas o Sérgio falou também, não é só para TI. A gente pode levar para o time de desenvolvimento, a gente pode levar para as áreas de negócio, se existe alguma situação, né? Então, quando a gente olha o porquê das coisas aqui, né, de cada ponto, run service, suporte para os colaboradores, suporte para os clientes, isso é uma forma de observabilidade. A gente já está dando um suporte, a gente já está indo à frente para rodar um serviço com qualidade, tá? Então, quando a gente olha todas essas camadas, essa é a estratégia da Atlassian. A gente olha todas as integrações que as plataformas estão fazendo. Então, a gente já entende. Bom, eles estão investindo no quê? Em deixar uma ferramenta, uma plataforma mais aberta para conseguir escalar melhor. Exatamente como o Sérgio falou. Hoje, o pessoal precisa de facilidade nos produtos, nas aplicações. Então, olhar esse movimento de escalar isso além desse universo é muito importante. E aí a gente entra, obviamente, né, na parte do Opgenie, olhando muito o produto e o suporte, eu vejo toda a nossa classificação mais aqui, ajudando a operação, né, no dia a dia, a facilitar e ajudar. E aí a gente entra, né, obviamente, no Opgenie, que a gente tem todo, né, o resumo, né, melhora de tempo de incidente, a gestão de plantão, a orquestração centralizada, a colaboração. Olha que coisa boa, né? E realmente é, né? Se a gente pegar no fim das contas, se a gente conseguir organizar com todas as estruturas que o Opgenie tem, de uma forma bem organizada, esses elementos que o Sérgio falou e com certeza os elementos que o Júlio vai mostrar acontecem. Então a gente tem os alertas, né? Como a gente fala, a ferramenta de alerta já existia, mas de uma forma organizada, de uma forma onde a gente consegue conectar com outros produtos para fazer a gestão, a forma do escalar, como é que eu tenho um on-call, como é que eu tenho toda essa estrutura organizada com os meus times, quem é que tem que receber aquela vozinha no celular que o Sérgio falou, alerta crítico, acorda, porque a gente vai ter que dar uma trabalhada, né? Então, é importante, né? Pelo menos saber que saiu do trabalho, se acontecer alguma coisa, eu vou ser avisado. Porque às vezes a gente sai e tem alguma coisa acontecendo, a gente fica preocupado. Mas eu vou ficar preocupado quando eu receber um alerta, ou não, dependendo. Então a gente tem todo esse on-call. E aí vem a parte do monitoramento disso, vamos bem dizer, né, Sérgio? Se eu estou pegando as palavras aí, né? A gente tem que monitorar se está sendo efetivo também, né? O quanto que a gente está economizando de tempo, dinheiro, equipe e por aí vai. Então agora, Sérgio, já uni
a observabilidade com o monitoramento, viu? Estou aprendendo também, é importante isso. A gente tem que começar pelos porquês. Eu quero ter uma resposta mais eficiente, o Opsgenie. Agora eu quero olhar o resultado disso, vamos olhar o ROI disso, né? Então o Opsgenie ajuda bastante nessa visão. E além disso, né, gente? Aí eu reforço o ponto que o Sérgio trouxe. Integração. A minha plataforma ela tem que estar pronta para qualquer tipo de, né, método, processo, forma de conexão. A gente tem muita conexão de plataformas externas com o Opsgenie. E não é questão de concorrer. Não, a Atlassian não está querendo essa questão de concorrência. Ela quer colocar um produto de qualidade e que se comporte de uma forma estruturada com os sistemas da sua empresa. Aí só dando um spoiler, né? A gente não falou sobre isso, o Júlio e o Sérgio, mas o Rovo, né, que é a ferramenta nova da Atlassian, vai ter esse objetivo, como se fosse uma central única, onde tem uma inteligência que vai ler todo o teu ambiente, vai conectar agentes com plataformas externas, Google Drive, OneDrive, por aí vai, e aí qualquer pergunta ou alguma coisa que você realizar, vai pegar essa base, né, um GPT específico. Então é isso. Vai lá, Sérgio. Você sabe, Fernando, você tocou num ponto fantástico. Isso aí tem matéria para muitos outros papos, que é qual a importância de ter uma IA numa solução que traz observabilidade e é um caminho sem volta, tá? Não tem como voltar, cara. Você precisa ter IA para poder escalar, para você poder ter velocidade, para você poder atender no tempo necessário as suas demandas. Então, ter IA, tá? Para ter observabilidade, mais outras inúmeras áreas de TI, é um caminho sem volta. Perfeito, Sérgio. Olha a conexão que eu faço antes de passar para o Júlio, que deve estar ansioso, louco para mostrar ali e dizer, ó, o Fernando não está mentindo e o Sérgio, ele é o cara também. Mas sabe o que eu vejo? A IA dentro da observabilidade, eu acho que é a nova era. Porque o que que aconteceu? A gente saiu de algo que era difícil, a gente foi para algo que está adaptável, mas a gente precisa ser mais rápido ainda. Exatamente. Acredita, né? E se a IA está ali para fazer isso, temos uma nova evolução. Perfeito, Exatamente. gente. Então, acabou um slide aqui, não pegou. Mas era isso. Queria fazer a introdução para o Júlio. Júlio, Pô, falei do Opsgenie, né? A não, organização falou que a muito gente pode bem, fazer baseado no Sérgio. com É certeza, falaram muito possível? bem. Eu acho que deu para ter bastante noção ali de como é todo esse contexto que a gente vivencia, né? Maravilha. Da Eu observabilidade, a importância coloquei de só. ter tudo. Pode Não, só falar. explicando aqui, Júlio. Contigo a dinâmica é bate-papo em perguntas e respostas, né? A gente fez uma dinâmica Boa, diferente. isso Então a aí. gente vai ter 4 perguntinhas e Júlio é contigo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, quais foram os problemas enfrentados antes do Opgenie, né? Isso, para nós na Stone, o que a gente tinha, nós tínhamos já algumas ferramentas, né, de Alert Manager, inclusive até uma instância do Opgenie, mas o que acabou acontecendo com o decorrer do tempo é uma certa descentralização. Então, tínhamos algumas instâncias apartadas por contextos apartados. Isso, com o passar do tempo, acabou dificultando ali no dia a dia dos clientes e a gente não conseguia ter uma gestão eficiente ali de todos os incidentes, né? Visto tudo isso, analisando essa dificuldade, né, que a gente tinha, o monitoramento às vezes não vinha, ele captava um alerta e o acionamento dele não era tão efetivo, o pessoal tinha algumas dificuldades em encontrar quais eram os acionamentos devidos e, além de tudo, por ter algumas plataformas com o mesmo objetivo, mas diferentes e apartadas, a gestão de infraestrutura como código disso daí também acabava ficando um pouco complexa. Afinal de tudo, sempre acabava acontecendo do alto custo de licenciamento das soluções, dado essa descentralização, né? Então, avaliando tudo isso, a gente teve que
replanejar o uso das ferramentas e caminhar ali para uma mudança na gestão das ferramentas. Aí pode passar. Aí como que a Stone chegou até o Alpigine, né? Então, como eu já fui falando, a gente decidiu fazer a centralização, a unificação da ferramenta e, e a partir daí nós fizemos uma análise de mercado assim, realmente, uma análise comparativa das principais ferramentas do mercado, é, visando qual seria a melhor não para o nosso ambiente, para o nosso contexto, sem diminuir ou aumentar algum ou outro. Todas têm o seu valor, sua qualidade, mas o nosso foco era o que era melhor para nós no nosso contexto, né? E fazendo isso, essa análise comparativa, o OPG, ele se destacou de maneira muito positiva diante dos seus recursos, né, na gestão, não só na gestão de alertas e incidentes, que é o principal objetivo, mas na questão da forma como faz a notificação dos usuários, como faz a estruturação das escalas de plantão, como o Fernando comentou, de como expõe o histórico disso, os relatórios dessas interações, os logs dos alertas, dos incidentes, os recursos que cada um dessas features possui, né? Também ser uma integração simplificada e muito personalizável com as ferramentas de monitoramento e observabilidade, que nós hoje na companhia nós temos um ecossistema de diversas ferramentas de monitoramento e observabilidade, né? A gente chama que é uma stack de observabilidade. Não é possível mais ter uma, né? Uma complementa a outra, uma supre o que a outra tem, mas não tem com tantos recursos, então é uma junção ali que tem todo um contexto específico, né? Como o Sérgio falou, vem para melhorar, né? A gente não precisa mudar de uma hora para outra, a gente vai melhorando o que é possível. Então, a nossa stack de observabilidade ela é bastante completa, bastante diversificada, e o Opsgene ele vem para ser esse centralizador, né, dos alertas, né, e ele faz o acionamento de maneira muito eficaz. O escalonamento é super importante, dado a criticidade de alguns sistemas e aplicações, e o tempo de resposta ele tem que ser, muitas vezes, assim, em questões de minutos, e se não acontecer, o escalonamento também tem que ser em questões de minutos. Então, a ferramenta conseguiu agregar muito valor para a gente nisso. E a possibilidade de fazer toda a gestão, o provisionamento e a gestão da ferramenta através de infraestrutura como código, isso agregou ainda mais valor para a gente e fez com que a gente optasse pelo uso do Opsgene, né? Não que as outras ferramentas não façam, mas é que você tem todo um contexto. E É assim, um foi muito ecossistema, né, Júlio? simples. Oi? É um ecossistema, né? Às vezes a Exatamente. gente fala muito E, de Atlassian, Opsgenie aqui, mas a gente entende que em algum momento não vai suprir toda a necessidade, né? E aí vem o que você exatamente. falou, é um quebra-cabeça. Pega uma ferramenta, conecta aqui, pega outra aqui, cria toda uma orquestração, né? Exatamente. E ali toda essa questão, essas questões técnicas veio algo que também ajudou muito, que a companhia hoje ela não é, ela é muito técnica, ela tem uma estrutura de tecnologia muito grande, mas nós somos uma companhia que passa por processos de governança e compliance muito criteriosos. Então, a gente conseguiu também trazer identificar que a ferramenta ela era possível seguir todos os padrões de governança e auditoria que a companhia necessita seguir. Então, foi muito Importante. positivo, ela conseguiu nos atender e nos fez chegar a essa decisão, né? Além de, claro, a Boa. questão de precificação, que é bastante importante e trouxe um custo-benefício muito Aí interessante sim, aí para a falou companhia. do verdinho, né? Isso pega, Exatamente. O mas é custo-benefício importante, da né? É ferramenta importante. é bastante competitivo em relação às demais, muito interessante. Aí como que foi esse Bom, processo de transição, né, para os times? Como eu falei, é uma companhia que tem uma equipe técnica muito grande, a área de tecnologia ela é bastante diversificada em relação a sistemas, aplicações e tudo mais, e a velocidade também ela é
como o Sérgio falou, muito rápido, as coisas mudam muito, os sistemas nascem e morrem todo momento. Então, a gente precisou fazer um planejamento muito forte, isso tanto na parte de processos do provisionamento da plataforma mesmo, né? Então, antes mesmo de a gente levar aos nossos clientes de tecnologia, os clientes do Opgene na companhia, a gente teve que é, traçar alguns guardrails, alguns padrões, metodologias, boas práticas alinhadas ao contexto da companhia, né? Perfeito. E a partir daí a gente definir como a gente iria fazer esse processo de transição dos times da maneira mais menos impactante para os clientes e uma velocidade que atendesse os nossos prazos. Tínhamos alguns contratos por vencente, tivemos que priorizar, algumas outras especificações, períodos de auditoria que tínhamos que postergar uma migração de um time ou outro, mas isso tudo foi analisado em conjunto pelo time, separado em ondas de rollout, e que dessa maneira os times eles conseguiram de forma organizada, prática e com o menor impacto possível ali e adequando aos novos modelos ali que a gente determinou de política de uso, padronização. O Opgene ele tem um recurso que eu gosto muito, que é taguear os alertas, os incidentes, os usuários, os relatórios, muitos objetos dentro do Opgene você põe tags, e a partir das tags você consegue fazer inúmeras, você tem inúmeras possibilidades, né? Tanto em relatórios quanto em busca de alertas. A auditoria, Filtragens, né? ela conseguiu também ter ganhos muito com isso, né? Isso Então, é o importante, nosso Júlio, processo de... porque quando a gente, desculpa interromper, mas quando a gente Não, coloca claro. uma ferramenta de alerta e notificação, e vira para a empresa toda, pode virar um caos, né, cara? Imagina, todo mundo começa a receber até ligação e nem sabe, né? Tipo, tá, mas o Exatamente. que tá me falando aqui? Eu gostei dessa parte das ondas, assim, é um processo muito adequado, né? Pega talvez os times mais maduros, né? Os times envolvidos. Gostei, cara, Isso. gostei bastante. A forma como nós planejamos essa migração foi de uma maneira que os times, como você falou, os times que eram mais maduros, eles tiveram, obviamente, uma velocidade mais rápida de transição. Os outros que não tinham um monitoramento tão maduro assim, eles tiveram a oportunidade de amadurecer esse monitoramento nessa fase de transição, né? E de forma Perfeito. que não fosse tão dolorosa para os clientes. Então, o Opgene conseguiu nos ajudar nessa maneira e hoje a gente tem um volume bastante considerável de usuários, né? Em relação à quantidade. E aí é um pouco do exemplo, né, de como nós provisionamos a nossa infraestrutura. O Opgene aí no topo, né, sendo a plataforma da gestão de alertas e incidentes, mas para que ele aconteça, né, tivemos ali todo o nosso controle de versionamento, né, de como os times são criados, os objetos, tudo no GitHub, né, utilizando o Terraform, toda essa parte de automação para aprovisionamento para criar o Opgene. E eu pus aí o Confluence, que foi aonde nós conseguimos, nós hospedamos toda a nossa base de conhecimento adquirido, né? A documentação oficial do Opgene, dos módulos Terraform do Opgene são muito completas, o suporte técnico é super completo, mas tem alguns detalhes, algumas coisas que são específicos do nosso contexto e que conseguimos facilmente integrar com o Confluence e foi bastante, agregou muito E valor. sabe o que é legal, Júlio? Nessa tua imagem, eu não tô vendo o Gira. Olha que interessante. Porque quando a gente fala muito de Opsgenie, às vezes a gente associa muito ao Gira Service Management, porque ele já está embutido lá. Então, assim, cadê o Gira Service Management aqui? Né? E ontem, né, a gente conversando, fazendo o nosso ensaio, né, pro webinar, vocês usam o standalone, ou seja, o Opsgenie é a plataforma de vocês. E é Sim, muito essa é uma outra interessante maneira, isso, para a né? gente ver. A gente não precisa estar lá sempre no Gira. O Opsgenie é uma plataforma, ele é um produto. Ele vai ser utilizado em diferentes formas, né? Até com Exatamente, outros mostra a sistemas de versatilidade da ticketing. ferramenta que não precisa ser algo que está atrelado a outra, né? Que é Ao outro mais... produto da classe, né? A gente não tem que comprar Exatamente. suíte, né? A gente compra o Isso, produto e adapta, né? E aí até você trouxe exatamente. outro exemplo aqui também, né? Da Isso forma. é para exemplificar ali mais como é o fluxo, né, de toda a informação
né, as plataformas de observabilidade e monitoramento, independente de qual provider, né? Eu coloquei aí só alguns exemplos mais conhecidos para a galera conseguir associar mais facilmente, mas o Opgene ele tem centenas e centenas de possibilidades de você fazer integração, e quando você tem até uma aplicação de desenvolvimento próprio, nós temos também, dá para fazer essa integração fácil, a documentação super completa. Fizemos isso na prática, tá? Nosso fluxo de aplicações internas ali de gestão de produtos tem sim a integração com a Opgene e cria o alerta, um incidente da mesma maneira que uma integração do Datadog, dos Zabbix, do Grafana, Lock e por aí vai, tá? Então o Opgene ele se torna ali esse centralizador mesmo e faz toda essa gestão de alertas, incidentes, acionamento, escalonamento, todas essas regras. E aí ele faz essa sequência, a notificação, né? Então você notifica o usuário por aplicativo no celular, uma notificação via push, um SMS, né? Por e-mail, uma notificação no canal do Slack, num grupo no Slack. Então você tem uma gama de possibilidades de você notificar o usuário, né? Porque o tempo de. E aí, assim, dessa forma, você consegue ter as métricas de acknowledge, de resolução do alerta cada vez menores e cada vez mais eficientes. E foi isso que a gente conseguiu no decorrer do projeto. Lembrando, né, Júlio, assim, a gente fala bastante da ferramenta, que o Opgene ajudou, maravilha, observabilidade, o Sérgio e tudo mais, mas ainda assim a gente precisa do material humano ali, né? As pessoas Sim, precisam aderir, as pessoas precisam seguir o processo, né? Por mais que ele seja mais simplificado por causa de toda essa automação, de todo esse processo, né? Às vezes a gente olha um produto, independente qual que ele seja, pô, ele é ruim, tá, mas a gente adaptou ele adequadamente, né? Então é legal ver isso, né? Esse pensamento que é uma junção de diversas pessoas, né? exatamente. E aí a última Fernando, pergunta. olha só, Opa, Fernando, fala, Sérgio. só um comentário, volta aquele slide. Olha Opa, claro. que coisa curiosa e legal. Aqui, dessas soluções à esquerda, aqui temos Datadog, é uma solução que traz observabilidade, é uma solução que evoluiu, que está trazendo um monitoramento agora, traz um excelente nível para ter observabilidade, e tem o seu próprio Event Management também. Tá? Ele É, também trata os eventos dele dentro do escopo dele. Dentro do escopo dele. Então, mesmo assim, mesmo tendo uma perfeito. solução que traz observabilidade, tem solução, olhe como é importante você ter uma outra solução que permeie os outros domínios para dar mais, para dar uma visão maior, para dar uma habilidade maior. Então, aqui você tem o usuário recebendo mensagens do próprio Grafana, etc., e também Datadog de maneira consistente, única e rápida, que permite um controle bastante eficaz, porque todos estão sendo notificados da mesma forma, você vai poder controlar da mesma forma. Entendeu? E Olha que legal isso. você facilita a vida do usuário da ferramenta de Alert Manager. Você não vai ter notificações vindo de diversas fontes. Você tem de uma Exato, fonte única, uma exatamente. padronização ali de como ele é notificado. Então, Legal. isso eu falo que é saudável para o plantonista. O plantonista tem um sobreaviso Ó, saudável, sabe? Não vai ficar gostei maluco. dessa Dois, três saudável. aplicativos é bastante estressante. Nos dias de hoje, Vou então, usar, vou usar essa definição, Júlio, gostei. Fica boa. saudável para quem tá on call. Então, Perfeito. Exatamente. aqui eu estou vendo o melhor dos mundos em duas situações, tá? Tem solução que traz observabilidade para o pessoal que precisa monitorar, precisa gerenciar, precisa saber o que está acontecendo, tá? E com a segurança que a notificação disso tudo, do ambiente como um todo, está sendo feita de maneira consistente. Perfeito. Isso é muito legal. Excelente. Maravilha. Antes da última pergunta, Júlio, só lembrando aqui o pessoal do chat, a gente está largando algumas perguntas aqui, tá? Então, durante a nossa conversa, a gente vai associando os tópicos. Então, respondem aí para a gente ter uma visão, né? E depois passar o feedback para vocês. E aí, o resultado disso, Júlio? Foi possível, Cara, né? E o o resultado foi resultado, bom ou não foi? sim, os mais positivos possíveis, a gente vem amadurecendo a nossa gestão de alertas e incidentes,
né? Principalmente a parte de gestão de incidentes, que está muito associado a fluxos de auditoria e compliance, né? Então, temos incidentes que, quando acontecem impactos, os impactos são para muitos clientes e o tempo de reação tem que ser cada vez menor. Então, os resultados eles sempre foram muito positivos. Alcançamos, assim, falando tecnicamente, né, na padronização dos alertas, das escalas de plantão, de sobreaviso, da forma como os usuários eram acionados, a gestão de acesso dos usuários para o tipo de ferramenta que é o Opsgenie, que é Alert Manager. Então, agora temos um único necessidade de acesso, o usuário não precisa ter login em uma ou duas ferramentas para ser acionado, a possibilidade da plataforma de observabilidade ter um ponto único de destinar os seus alertas, novamente voltando à padronização, né? Os times terem a possibilidade de fazer de puxar as suas métricas de MTTA e MTTR de forma mais autônoma, né? Provendo a nossa plataforma, a gente provê como um autosserviço, então o cliente ele tem a possibilidade de ter uma independência cada vez maior com os seus dados, né? Quando eu falo usuário, não é o usuário final, é o usuário da tecnologia ali que consome o Opsgenie, né? Então, um gestor de time ele consegue ver facilmente ali como que está o tempo de reação do seu time em relação aos alertas ali pertinentes da sua aplicação. Isso trouxe uma facilidade muito grande. Como o Sérgio falou no começo, né? Hoje com a cloud tudo, o provisionamento é muito rápido, as coisas têm que acontecer muito rápido. A nossa plataforma de observabilidade, ela está nesse caminho, nesse justamente de ser autosserviço, de ter uma velocidade muito rápida de provisionamento. E por que não o Opsgenie também não seguir? Ele tem que seguir, todos temos que seguir essa velocidade, né? Eu digo que o Alert Manager seria quase que a última ponta da cadeia, né? Toda a automação, velocidade tem que vir lá da infraestrutura e caminhando até o acionamento para que ele seja eficaz. E a observabilidade, tendo essa velocidade, esse provisionamento rápido, o Opsgenie com a infraestrutura como código, sendo possível o provisionamento assim, então surgiu um time novo, facilmente ele segue ali o nosso procedimento interno de provisionar diante dos nossos padrões e com alguns reviews de código ali para seguir o padrão, algumas aprovações, em poucos minutos a gente tem todo um time, uma escala, uma lógica de acionamento já montada, provisionada, versionada, com tudo isso entregue para o usuário sem muita dependência de um time, de um grupo de pessoas, nada disso, sabe? Então, hoje, os resultados principais em relação a questões técnicas, sem dúvida nenhuma, foi isso. E Excelente. questões de produto, negócio, a gente tem, volto de novo na questões de auditoria, governança, compliance, que isso na companhia é muito, muito forte. Processos, tem muitas pessoas, eu falo assim, às vezes as pessoas elas acham que o processo, a burocracia, ela deixa a coisa muito demorada, mas eu sou a favor do processo, porque ele traz a padronização, ele, né, mantém a gente num padrão de atuação de Organização, né? organização, exatamente. Então, isso, governança e compliance é, conseguiram ter bastante ganho em relação a isso. Hoje, os times de governança tinham uma dependência muito grande com a gente de evidências e coletas de logs de alerta, ocorrência de incidente. Hoje, eles já conseguem ter uma independência maior. E daqui para frente é um infinito e além, né? O Opsgenie ele tem diversas possibilidades, né? E a gente tem bastante planos aí para o futuro em relação a custos, em relação a métricas mais elaboradas, cada vez mais, melhorias ali na usabilidade do usuário. Não que o Opsgenie não tenha, mas ele ir amadurecendo cada vez mais o produto Claro. dentro do nosso contexto, de forma que ele cada vez mais agregue valor para o nosso cliente. Esse é um ponto muito importante para finalizar, Júlia. A gente já está também encerrando aqui, gente. A gente passou do tempo, mas é que o assunto está bom, né? Quando passa do tempo e a gente não para, é porque está muito bom. E um ponto importante, né, Júlio? Como com o amadurecimento de vocês dentro da plataforma, vocês vão exigir mais dela também. Então pode chegar algum momento que vocês vão se deparar com o Apigine talvez não consiga fazer isso.
mas também é uma pressão onde vocês colocam para essa ferramenta evoluir, porque sempre vai ter o depois. E talvez com o foco muito nisso, vocês conseguem também estressar a ferramenta. E a gente vê muito disso, né? Ah, o Opgene não pode fazer isso, aquilo, tudo bem, vamos entender como, né? Então eu vejo que usuários avançados vão estressando isso, né? Sim, é Boa, Júlio. uma melhoria contínua, sempre. Uma pergunta para ti, Júlio. Sim. Para tu ajudar todo mundo que está aqui, essa eu acho que vai até para o TikTok, tá, Júlio? Qual é a maior dica que você dá para quem quer começar a usar o Opgene? Começar a Cara, usar. começar a usar, tem que expandir a cabeça, abrir a mente ali que a ferramenta ela tem possibilidades e tentar prover ela como autosserviço sempre, né? Acho que a palavra autosserviço ela fica bastante presente em toda a minha fala porque ela tem essa possibilidade, né? E ela é possível prover como autosserviço para que ela tenha uma agilidade bem grande para o cliente, né? Então, acho que isso é bastante, acho que esse termo, né? Autosserviço dá para a Autosserviço eu gente. gostei. Gostei. Eu aprendo bastante com vocês, viu, gente? E eu uso isso depois. Aí tem que cobrar os royalties, né, das palavras, né? E eu vou fazer. Obrigado, Júlio. Excelente. Imagina. Sérgio, vou fazer a mesma pergunta para ti, mas eu não tenho isso. Eu não tenho observabilidade, eu não tenho ferramenta. Eu estou aqui tentando entender. Qual é a maior dica que você dá para alguém que quer iniciar essa estratégia desse processo de observabilidade? Tá bom. Esse é um processo evolutivo. Não é você virar a chave e você passar a ter. É um processo evolutivo onde você tem um monitoramento, você vai, aí temos possibilidades de fazer uma evolução na solução que você tem, uma adaptação, ou até dependendo do caso, talvez seja necessário trocar. Mas é um processo evolutivo, você não tem observabilidade de uma hora para outra, tá? Mas eu digo que é imprescindível. Então, se você não tem, se você não está se mexendo, tem que começar a se mexer. E se você está se mexendo, saiba que você não precisa trocar tudo. Não é um all-in, não é virar chave, tudo. Você pode ir evoluindo aos poucos, mas com planejamento e com um horizonte. Bom, a dica maior é essa. Perfeito, Quer Sérgio. falar, fala com a gente. Olha, nós temos um dos maiores especialistas em observabilidade, que é o Sérgio aqui dando a dica dele, e nós temos um usuário avançado, heavy user, que implementou tudo isso e configurou, que é o Júlio. Eu acredito que essas dicas são boas, né? Então, assim, a minha dica é sigam essas dicas. Perfeito, Eu né? queria complementar com uma última coisa. Vai lá, Júlio, por favor. Fiquem tranquilos, a ferramenta é super simples de entender, documentação super completa. A gente tem hoje o Opgene, da maneira como eu falei tudo aqui na companhia, há pouco mais de um ano. Então, a curva de aprendizado também dela é super simples, super rápida, não é algo complexo que demande um tempo de curva de aprendizado muito longo, entendeu? Pô, Júlio, assim tu me deixa mal também, né? Pô, eu tenho que prestar consultoria, Júlio. Pô, vou ter que te chamar então, vou ter que te puxar da Stone para trabalhar com a gente. Não, que isso, Júlio. E assim, eu sempre reforço isso, tá? Eu brinco, mas eu não sou o cara de venda, eu sou o cara da solução, né? Então, assim, as ferramentas hoje, elas estão ficando mais acessíveis para configuração também. Então, vamos ser sinceros, se o produto evolui, a facilidade que o produto tem que trazer para as pessoas também tem que evoluir. Então, hoje, criar, por exemplo, uma estrutura do AppGenie, se você seguir o modelo, não existe um mistério maior. É aquilo ali. Agora, se, pô, você está com alguma dúvida específica, aí sim, né? Então, os produtos hoje da Atlassian são feitos para sair, plugar e trabalhar, né? Então, é importante isso as pessoas entenderem. Vão sem medo. E se tiverem medo, a gente está aqui, né, Júlio? Para ajudar todo mundo. Vai Eu, com tu e o medo É Sérgio. mesmo. isso aí, é Vai com isso aí. medo mesmo. É, Só pode daí. não ir. Exato, exato. A gente tem que dar o primeiro passo.
É isso aí. Temos uma pergunta, tá? Clodoaldo. Não sei se o Clodoaldo está aqui ainda, mas eu espero que sim. Aí vem uma pergunta específica que eu posso responder, tá, gente? É polêmica. Olha só. A Atlassian internalizou o Apigini dentro do Jira Service Management. Ou seja, os clientes com licenciamento híbrido a partir de agora usam o Apigini dentro do ambiente do Jira Service Management. Qual seria a estratégia para isso? Vale a pena consumir desse modelo de licenciamento híbrido? Vejo que alguns recursos não vieram com essa internalização. Bom, a gente está falando do caso aqui do Júlio, por exemplo, que está pegando lá o standard, né? Não tem nada a ver com Jira Service Management. Aqui é uma análise, né, Júlio? A gente precisa entender. Primeiro, quais funcionalidades, Clodoaldo, e o seu processo hoje dentro do Jira Service Management com o Apigini, o que você está usando dali? Né? Quais são os recursos que você usa? Porque a gente precisa entender o cenário atual para tomar uma decisão. Porque daqui a pouco a gente está fazendo isso, standalone, isso mesmo. A gente trabalha muito na visão de escalar as funcionalidades. Né? Então, quando a gente começa a entender se vale a pena consumir, eu acho que é legal fazer uma reflexão, né? Uma reflexão do tipo, eu tenho isso hoje, mas eu tenho essas dores aqui, e aí a gente toma uma decisão. Porque como o Júlio falou e o Sérgio, a gente vai aos poucos, né, implementando, e a gente vai entendendo os recursos que a gente precisa. Então, assim, na minha opinião, se é um modelo separado, vale a pena, vale muito a pena. A gente está vendo aqui, né, o Júlio, e depois é só plugar com o Gira Service Management. Mas, se a gente tem um processo mais rápido, ágil e a gente quer facilitar para os agentes, essa visão que o Gira Service Management está trazendo para o Apigini dentro, fica mais fácil. Né? Então, a gente tem que entender o cenário, tá, Clodoaldo? Se o Clodoaldo estiver aqui, se não, é sempre uma análise. Eu recomendo os dois, né? Mas o quão avançado a gente está. E é a reflexão que a gente faz aqui, né? Junto com o Sérgio e o Júlio. Quais foram as ondas, como a gente aplicou, e a gente consegue entender o melhor plano. Aí o nosso time aqui, com certeza, consegue ajudar nessa análise, né? E trabalhar nisso tudo, qual é o melhor benefício, né? Bom, meio-dia e 17. O assunto estava muito bom. Eu sei, passamos, mas o importante é a gente conversar, porque isso gera uma sabedoria, isso gera conteúdo, e eu tenho certeza que muitas perguntas foram esclarecidas aqui ao longo dessa jornada. Então, assim, a minha visão é, hoje eu aprendi mais ainda sobre processo de observabilidade, sobre como aplicar isso dentro de uma empresa do tamanho da Stone. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito. Eu dei uma pincelada no Apigini só para dar aquele, né, chamariz, mas as estrelas eram Sérgio e Júlio. E eu agradeço muito o apoio de vocês, gente. Foi um webinar não voltado especificamente à funcionalidade, porque às vezes a gente faz mais do mesmo na funcionalidade, né? Como o Júlio falou, ali não está o mistério, mas o mistério é o que fazer, quando fazer, como começar e se é bom. E eu acho que tudo isso foi respondido, né? Então, Sérgio, obrigado. Foi um prazer te conhecer, foi um prazer participar contigo aqui. Sérgio, né, é expert nesse assunto, então ele está sempre disponível aqui para ajudar, né? Sunny Systems sempre na frente ali e cada vez mais a gente trabalha junto, vamos tendo essa relação, gosto muito. E Júlio, obrigado também por trazer esse contexto do dia a dia da ferramenta, né? Então a gente traz uma visão de uma relação que eu te conheci agora também, né? Falando, a gente já se viu em eventos e tudo mais. E é legal ver, né? Ver essa paixão que você tem pelo produto também é isso. Esse é o primeiro passo, é a gente confiar, né? Então eu confio no Sérgio, eu confio no Júlio, confio na A-Players. Sérgio, últimas palavras. Deixa o microfone com você. Eu sou muito grato a esse tipo de conversa. Eu aprendo
muito também, assim como você disse que você aprendeu, eu também aprendi muito. E é um prazer muito grande falar sobre tecnologia, trocar ideias, principalmente nesse ambiente tão positivo que a gente está. Conte comigo para todas as próximas que você achar que for possível. Com certeza. Com certeza, Sérgio. Vamos ter muito ainda. Começamos a relação agora. Ela vai ser muito longa. Tá legal. Muito Boa. obrigado. Júlio, eu que agradeço. Júlio, últimas palavras, meu querido. Eu queria agradecer bastante a oportunidade que todos me deram. Acho que expor toda essa experiência que a gente vem tendo na Stone em relação ao uso do Opsgenie é bastante gratificante para mim poder representar o time de plataformas incidentes que vem tendo um trabalho bem grande, né? Acho que agradecer o apoio da Players aí por todo esse espaço, por todo esse apoio. E eu acho que, cara, foi um desafio diferente para mim falar no webinar. Eu já palestrei algumas vezes em Meetup, mas presencial, e falar sim no modelo de webinar é uma experiência diferente. Dá um certo nervosismo, mas, cara, agora é saber sentimento de dever cumprido ali, de ter representado todo um trabalho aí. Eu acho que é só agradecer mesmo e conte comigo nas próximas também. Boa. Vai bombar o LinkedIn de vocês, eu acho, hein? Não sei. Vamos ver o que espera aí. Qualquer coisa a gente chama vocês também para ajudar todo mundo aí do web, né? Agradecido demais, gente. Obrigado por participarem. Os participantes também por interagirem. A gente teve bastante conversa. E encerramos aqui nosso webinar. E qualquer dúvida, eu até coloquei aqui no início, né? Deixa eu voltar para vocês terem, né, o LinkedIn de todo mundo, deixar tudo bonitinho aqui. Fiquem à vontade. Estamos aqui sempre para ajudar. E até mais. Até breve. Valeu, gente. Uma ótima Até tarde para todo mais. mundo. Tchau, tchau.